Há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$ 1.300 por mês. Dá uma olhada no meu contra-cheque aí. Hoje, eu consigo faturar mais de R$ 100 mil por mês trabalhando em casa ou viajando pelo mundo, vendendo produtos de outras pessoas. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E amanhã nós estaremos lá no Mineirão. Eu vou lá com o Márcio Espípolo do Mineirão para transmitir Brasil e Argentina. Na minha concepção, é o maior clássico do futebol mundial. Essa é a minha concepção. A primeira escola do mundo é a escola brasileira, a segunda escola do mundo é a escola argentina. Você veja os três principais jogadores do mundo, né? Pelé, Messi ou Maradona, Maradona ou Messi, mas são de escolas brasileiras e argentinas. Então, continua sendo, sem dúvida, as duas maiores escolas do futebol do mundo, frente a frente amanhã no Mineirão. Quem é favorito? A pergunta que faço aos senhores. Brasil. Brasil também, pra mim. Brasil, opa, claro. É um jogo que eu gostaria de ver na decisão, Brasil e Argentina. Eu gostaria de ver as duas equipes na decisão da Copa América. Isso é um sonho que não vai acontecer. Mas eles são nas semifinais, então tá bom a semifinal, Brasil e Argentina. Acho que o Brasil é o favorito, pelo equilíbrio do momento brasileiro. O time do Brasil é um time mais organizado, é um time que não vive tantos problemas dentro de campo e fora de campo como a seleção argentina, só que a seleção argentina tem Lionel Messi, né? Que tá apagado, tá dormindo na Copa América, mas se de repente esse gigante acordar, pode dar trabalho para a seleção brasileira, mas ainda acho que a seleção brasileira é favorita. Vamos lá, Gabriel Dias, Emanuel, o que vocês acham? Fala, Gabriel. Bom, eu vou na linha do Fausto, acho que o Brasil tem um pouco mais de favoritismo pelo grupo que tem. Essa seleção da Argentina ainda é muito perdida, o Scaloni provavelmente não deve ficar depois da Copa América, é um interino que veio realmente como interino e é isso que vai acontecer. Esperavam mais dele, é verdade, mas me parece ser um técnico muito cabeça dura, troca toda hora, não consegue formar um grupo e não consegue deixar jogadores com qualidade para que Messi faça um trabalho desequilibrante. Eu acho que a Argentina ficou devendo muito nessa Copa América, a mesma coisa aconteceu com a seleção brasileira, a diferença é que a seleção tem um grupo, talvez, que tecnicamente, em conjunto, coletivamente, seja um pouco melhor que essa seleção da Argentina, mas acho que vale destacar que talvez seja um dos piores Brasil e Argentina que a gente vai ver nos últimos tempos, né? Pelo nível que foi essa Copa América, um futebol sul-americano. Ou seremos surpreendidos, né? Porque Brasil e Argentina, de repente, embaixa num jogo desse aí, conseguem um jogo fenomenal. A gente tem sempre a tendência de esperar o melhor. Sim, isso é ótimo. É bom, mas até agora, a realidade mostra que... Na vida é bom se você esperar o melhor, eu não você vejo acreditar. O copo vazio, né? Não, eu gosto de ver o copo cheio. Né? Negócio assim, de copo vazio, negativismo não é comigo. Mas no futebol, às vezes sem motivo algum, você acredita no seu time. Você acredita na sua seleção. Você acredita no jogo, num bom jogo. E cai do cavalo quase que sempre. Não é verdade. Às vezes, nem sempre dá certo, né? Por exemplo, você pega Brasil e Argentina, o que você imagina? Jogaço. Maior clássico do mundo. Maior clássico do planeta bola. É Brasil e Argentina, duas escolas espetaculares, né? Tem uma escola que eu gosto muito, e aí não é a seleção, porque não tem tantas conquistas, mas a escola holandesa, enquanto prática de futebol, que influenciou o Barcelona, influenciou tantas outras equipes, me agrada demais também, até porque lembra um pouco aquela escola brasileira tradicional. Lembra 70, a escola de 82, 70. Isso, é mais ou menos por aí, mas vieram lá de trás, dos anos 70. Antes disso até, né? Com o Reynolds, que saiu da Inglaterra, foi lá para implantar esse futebol que o Barcelona joga hoje, que o Cruyff levou lá. E antes dele, outros profissionais lá para Barcelona. Mas história de lado, essa tendência de ver o lado bom das coisas e criar uma expectativa positiva, eu espero que seja um grande jogo, um grande clássico. Agora, embasado em quê? Bom, aí não embasado em nada. Porque o Brasil não convenceu, a Argentina também não. Agora, quem jogou pior até a Argentina, a gente tá pior. Então por isso que eu falo, favoritismo do Brasil, mas não é aquele favoritismo. Mas num jogo como esse, você não acha que deveria entrar um Di Maria? Apesar do momento de Di Maria, deveria entrar como titular o Di Maria. Tomara que não dificilmente você vai colocar o Messi e o Dybala juntos, né? Porque é um problema sério ali que o Dybala quer ocupar o lugar do Messi, e para ocupar o lugar do Messi é um sério problema. Vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. É o seguinte, eu acho o seguinte, Brasil e Argentina, o tempo ensinou pra gente o seguinte, ninguém pode falar nada antes. Vai ser jogo ruim, vai ser jogo bom, porque Brasil e Argentina é um jogo de superação das duas seleções. Vejam só, o Brasil jogando em casa, certo?
A Argentina não ganha um campeonato já há um século. 26 anos. Desde 93 a Então, Copa quer dizer, América, a né? chance de ganhar uma competição dentro do Brasil. Você imagina o que esses caras devem estar pensando? A Argentina não ganha a Copa América faz tempo, mas ela chegou a Olimpíada, 4 né? finais nas últimas 5 E também conquistou Copa a América. Mas não Olimpíada, ganhou, enfim. não ganhou. Não, mas Então, chegou à final. Mas tá sem ganhar. Agora é semifinal. Mas você já imagina. Outra coisa, o Brasil... O Messi nunca ganhou uma Copa O América. Brasil tem mais vitórias Isso. do que a Argentina na história. Mas na Copa América, a Argentina tem mais O vitórias. Messi nunca ganhou uma Copa América com a Argentina. Né? Não ganhou a Copa do Mundo, não ganhou nenhuma Copa América com a Argentina. Então, meu amigo, você imaginar que o jogo vai ser um joguinho qualquer Mamão com amanhã, açúcar? mamão com açúcar, Sem isso chance. é uma bobagem muito grande. Vai ser um jogo Sem que os chance. argentinos vão comer a grama do Mineirão pra tentar eliminar a seleção brasileira. Eu acho que o estímulo dos argentinos será imenso. E a gente tem que rezar pro Messi continuar dormindo. É verdade. Tá uma beleza ele nesse sono que ele está. Tem que rezar para ele continuar Também dormindo. Deixa ele dormir, deixa ele. Não cutuca as abelhinhas, como diz o Porque golpe. se Pode ele, desequilibrar. se ele acordar, é o único jogador no planeta, na minha pode fazer a opinião, diferença. capaz de decidir uma partida sozinho. Então é torcer para ele não acordar. Então nós temos que ter várias rezas pro Brasil jogar um pouco amanhã, né? Jogar mais do que vem Mais do jogando. que jogou mais do nos que vem últimos jogando. jogos. É. Porque amanhã não tem essa história da Argentina ficar esperando. Isso não existe, Brasil e Argentina. A Argentina vai pra cima. Não tem- sei. vai. Eu vi vários Brasil e Argentina que a Argentina ficou atrás. Ah, não. Amanhã eu acho que a Argentina Eu já vi. vai pra jogo aberto. Eu tô acreditando num jogo de vários gols amanhã. Tomara, Eu Deus tô te ouça. acreditando num jogo aberto. Vai ser um jogo legal. E nós temos duas seleções aí que a rivalidade é muito grande. Agora, se a Argentina vier pra cima, eu acho que o Brasil vai gostar disso. Melhor O pro Tite Brasil. é Melhor bem a pro cara do Brasil Tite. jogar assim. É bem a cara do Tite. Ele Vai no contra-ataque. Mas não é o Peru, né? Agora eu não acredito que seja o assim. Peru que joga aberto tomou mas 5, mas é o Peru. Mas a zaga da Argentina é muito fraca, o meio campo da Argentina é fraco. Comparado com a Argentina de anos anteriores, mas não dá isso pra aí, então, se comparar. você Essa é comparar uma o Argentina Brasil bem de mais anos frágil. anteriores também, é a mesma não, coisa. mas se você colocando no papel os jogadores brasileiros, os jogadores argentinos, os jogadores brasileiros se destacam mais no futebol europeu do que os jogadores argentinos. Pera um pouquinho, se você comparar seleções Não, mas tecnicamente da Argentina de anos anteriores e do Brasil, será a mesma coisa, amigo. Essa é uma das a mesma piores coisa. seleções da Argentina de todos os tempos. Mas não, individualmente, conta acho com o Messi. individualmente não é tanto Ela assim, não é ruim, o time não deu certo, mas ela tem grandes jogadores individualmente. Se encaixar. Bom, eu acho que durante a Copa O problema é América. que não encaixa o time, o coletivo é fraco. Mas eu até acho que agora. durante a Copa América, apesar de tudo, acho que a Argentina ganhou algumas coisas que ela não tinha antes. Lautaro Martinez, ele Esse cara é aparece bom. como Ele tá um fazendo jogador uma Esse cara é bom. diferença titular esse cara é bom. absoluto. Porque ficou lá, Higuaín, Agüero, não sei quem, e nada, e fica rodando, e troca esse, troca aquele. Aí de repente aparece esse Lautaro Martinez. E quando ele foi substituído num jogo, gostei do cara. Gosto de cara de personalidade. O cara foi substituído, ficou bravo, você viu? Saiu caralho. Saiu com cara brava, reclamou no banco de ter sido substituído. Então, quer dizer, não, como diria o glorioso Juvenal Juvencio, não ouvidem da Argentina. Jamais duvidem da Argentina, porque a Argentina é preocupante. Eu colocaria o fator casa aí. 51% para a seleção brasileira, 49% para a seleção argentina. Sempre falo assim. Quando joga lá em Núñez também, eu falo a mesma coisa. 51 para a Argentina, 49 para o Só Brasil. que se o Brasil tomar um gol, então não marcar nenhum golzinho, jogar mal, o fator casa pode atrapalhar muito a seleção brasileira, principalmente no Mineirão, o palco do 7-1, né? Deixa eu completar, eu falei que a Argentina ganhou algumas coisas. Lautaro Martinez é a primeira delas. Acho que hoje eu escalaria a Argentina com primeiro Messi mais depois Messi, Martinez, Lautaro Martinez e mais 9. Mas vai jogar. Eu começaria. O Paredes, eu acho que é um tiraria o Agüero jogador. também. Por exemplo, Colocaria a Argentina Di Maria, ficou meio por exemplo. refém de um cara no meu campo com a aposentadoria do Mascherano, que era um líder. Eu acho que o Paredes é um cara que chegou falando, dá uma camisa é minha no meu campo da Argentina. Lautaro Martinez, o Messi já é o Messi. Paredes. O goleiro Armani, eu acho que tá melhorando. Ele se solidifica como um goleiro confiável na seleção da Argentina. E nem sempre a Argentina tem goleiros confiáveis. A seleção da Argentina, eu acho que o Armani é hoje, né? E a gente não pode esquecer que, apesar de todas as críticas, o Otamendi joga no City, cara, há tantos anos. É lógico. É um jogador que, né? Mas não vem jogando aquela coisa, hein? Na seleção brasileira, na seleção argentina é tragédia. O Agüero é um jogador que é artilheiro da história do City. Né? É o artilheiro da história. Como é que você vai tirar um cara desse no momento de Brasil e Argentina numa semifinal?
É complicado, difícil. é complicado. Você, não, vou abrir mão do cara que é o artilheiro da história do É City. por isso que quem não tá jogando é o Di Maria. É? Por isso que quem não joga é o Di O Maria. Di Maria não tá jogando bem mesmo. Não. O Di Maria não tá jogando Não bem. tá. Então, e a nossa seleção, vamos ter lá a volta do Casimiro, que eu acho importante. Importantíssimo. Quem que vai jogar lá no Casimiro meio? é muito Casimiro, tático. Arthur e Coutinho. É isso aí. Eu acho que o Tite não muda. Não é daqueles treinadores. Nós temos uma safra mundial, assim, de treinadores que mexem de jogo a jogo, até de acordo com o adversário ou da necessidade do time. A gente tem vários exemplos de treinadores assim. E aqui na Copa América, alguns mesmo. Mudando assim 2, 3 peças de jogo para jogo. Não é a filosofia do Tite, não é o perfil do Tite. Então, para mim, o Tite volta ao Casemiro à seleção e ponto. Acho que a mudança que ele tinha que fazer, ele já fez com a entrada do Gabriel. Ô Pedro Marcos, Jesus você tá e o quietinho aí, Everton. fala aí quem vai ganhar Brasil e Argentina. Eu acho que o Brasil, Nilson César, acho que o Brasil tem jogado um péssimo futebol nessa Copa América, assim como a Argentina. Vai ser uma partida nivelada por baixo. Eu vejo muito do Corinthians nessa seleção brasileira, né? Você vê o Gabriel Jesus como ponta pela direita, me lembra o Jorge Henrique na passagem aí que o Tite teve pelo Corinthians, e depois o Romero. É praticamente a mesma função que faz aí o Gabriel Jesus. Ele fecha ao lado direito, como fechavam no Corinthians Romero e também Jorge Henrique. E do lado da Argentina, o Messi tem cometido alguns erros que nenhum jogador, inclusive da qualidade, da competência dele, pode acabar cometendo. Decisões erradas dentro de campo, mas se ele acordar num dia inspirado, Tamo frito, amigo. pode acabar com a seleção brasileira. Acordou